Amém e amém, Senhor Jesus. Receba o nome de Deus nessa palavra bem forte. Amém. Com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós vamos já ministrar a palavra de Deus, mas antes eu quero adorar a Deus juntamente com a igreja. Levante as suas mãos e vamos adorar o Senhor nesta manhã, porque Ele está aqui e Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Então canta comigo com alegria. Em espírito, aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Deus está presente em nosso meio. Quantos creem na sua vitória nesta manhã, diga aleluia. Jonas, pega a sua Bíblia, vamos entrar na palavra de Deus.
Aleluia. Livro de Jonas, capítulo 3. Glória a Deus. Jonas, capítulo 3. Vamos ver o que Deus vai falar conosco nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande Deus. Jonas, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Acharam todos? Amém. Versículo 4 e o versículo 5. Jonas, capítulo Grande 3. Deus. Aleluia. Versículo 4 e o versículo 5. Diz a palavra de Deus. Aleluia. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Levante as Bíblias ou as mãos e diga alto: meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Amém. Podemos tomar os assentos. Aleluia. Palmas para Jesus. Com alegria, bate palma e louva o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus, nós lemos um texto que talvez é pouco lido, porém conhecido. Os 5 capítulos do livro de Jonas vai tratar de uma história só, da história da cidade de Nínive. Deus levantou o profeta Jonas. Profeta Jonas no Antigo Testamento está na classe dos profetas menores, e ele foi chamado por Deus para ir à cidade de Nínive. Conhecemos bem essa história. Lendo o capítulo 1 do livro de Jonas, eu poderia citar vários tópicos em mensagens que talvez os irmãos já ouviram como eu já ouvi. Eu poderia usar os versículos do capítulo 1 de Jonas, e poderia falar sobre os crentes que dormem dentro da igreja, como Jonas dormia no fundo do navio. Poderia dizer também sobre os crentes causadores de problemas dentro do reino de Deus, porque Jonas causou um problema para o navio a qual ele estava, e não era o seu destino. Poderia também dizer, usando a história de Jonas, eu poderia colocar um tema: devemos tomar cuidado, porque nem sempre o problema está na nossa frente. Às vezes é necessário mexer no fundo para descobrir qual é o problema, porque Jonas estava no porão do navio e era um dormente, dormindo um profundo sono. Mas nada disso é o que Deus pôs no meu coração. Isso são coisas que talvez são mensagens que vocês, que eu, que nós já ouvimos. Na maioria das vezes, as mensagens que eu particularmente já ouvi sobre Jonas, foi descendo a lenha, descendo o cajado em Jonas, porque Jonas era um fujão. Quando queremos classificar alguém que foge daquilo que Deus tem determinado, ou daquilo que Deus faz, ou daquilo que Deus quer fazer, ou daquilo que Deus manda a gente ir, qual é o apelido que damos? Esse aí é um Jonas. Por quê? Porque Jonas foi um que fugiu da presença
da chamada que Deus havia o colocado, que Deus havia o ordenado a fazer. A Bíblia diz que Deus um dia falou com Jonas, no capítulo 1, no versículo 1, versículo 2, Deus falou com Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Como já disse, já ouvimos muitas vezes mensagens descendo a lenha em Jonas, mas eu quero nesta manhã trazer um raciocínio e mostrar para todos nós que eu e você, às vezes, somos Jonas nos dias de hoje. Às vezes eu e você, a gente é um Jonas que a Bíblia menciona aqui. Por que Jonas ele fugiu? Porque Jonas pegou o navio para Tarsis e não foi direto para o local aonde Deus havia mandado, que era a cidade de Nínive. Por que Jonas fugiu? A gente sempre, quando acontece algum problema, a gente fala assim: toda história tem a sua explicação, ou todo problema, ou todo erro tem uma história por trás. Tem algo por trás que levou a acontecer tal problema. Aconteceram coisas na minha vida que eu já tive que sentar com os meus pais ou com pessoas envolvidas e explicar por que de tal problema ou por que de tal fato ter acontecido. Acredito que com os irmãos também é assim. Às vezes nós trabalhando em uma fábrica, acontece um furiô. O que é que eles vão fazer? Eles vão buscar a origem. Por que gerou aquele furiô? O que aconteceu antes? Quem trouxe a peça errada? Quem abasteceu errado? E por aí vai até chegar no ponto do problema para eles eliminar de vez o problema. Assim também é a história de Jonas. A gente sempre lê e fala: Jonas pegou o navio para Tarsis e fugiu da presença de Deus. Por quê? Porque Jonas, ao invés de ir de imediato para onde Deus mandou ele ir, que foi para Nínive, porque Jonas desce e vai para Tarsis. Jonas, a Bíblia diz que ele fugiu diante da face do Senhor, indo para Tarsis, porque ele fugiu de ir para a cidade que Deus havia ordenado, que era Nínive. Qual é o motivo de Jonas ter fugido? Jonas, a cidade de Nínive era conhecida, e a cidade de Nínive era conhecida, os ninivitas eram conhecidos de maneira sagaz, de maneiras cruéis. A história de Nínive era uma história de crueldade. Jonas fugiu porque Jonas, ele sabia quem era o povo que estava em Nínive. Jonas ele sabia, ele conhecia quem era o povo de Nínive. Os pais de Jonas sofreram na mão dos ninivitas, e Deus aí mandou Jonas ir para lá pregar para eles se arrependerem. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 18, do versículo 7 e o versículo 8, está escrito assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Deus estava dando para Nínive uma oportunidade de arrependimento. Deus estava dando para Nínive uma oportunidade deles voltarem, deles se arrepender do seu mal, do seu pecado, da sua maldade, da sua crueldade. A cidade de Nínive era uma cidade cruel. Eles eram um povo sanguinário e eles viviam para ver sangue, cortava os pés, as mãos, orelha e narizes, e vazava os olhos dos cativos que ali estavam. O povo de Nínive invadia e destruía
despojavam outras regiões. Eles faziam pirâmides com a cabeça dos prisioneiros, cerrava as pessoas ao meio, jogava óleo fervendo quando não arrancava a pele da pessoa viva. Olha a crueldade que era a cidade de Nínive. Todos os pregadores ou profetas, se alguém passasse ali e pregasse, a cabeça era cortada, como foi a de João Batista, e era pendurado. E quem passava ali sabia que não podia muito falar naquele lugar, porque qualquer letra que falasse ali, a cabeça era arrancada, o nariz era cortado, os pés e mãos, os olhos eram furados. Esse era o tipo de pessoas que Deus mandou Jonas ir pregar para eles. Deus queria que aquela nação se arrependesse do seu pecado, da sua maldade, da sua crueldade. Mas Jonas fez o quê? Fugiu. Ele sabendo tudo isso, ele sabendo quem era o povo de Nínive, ele foge para Tarsis. Mas aí a Bíblia vai me lembrar em Isaías capítulo 43 e o versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Sabe o que eu aprendo aqui? Não adianta eu fugir daquilo que Deus tem preparado para mim. Não adianta eu correr. Não adianta eu pegar o navio em destino diferente do que Deus tem reservado para a minha vida. Ninguém escapa das mãos de Deus. Aí alguém me pergunta: mas irmão, e o livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher. Sério que você pode? Você tem certeza que pode? Na minha opinião, tu não pode escolher. Na minha opinião, eu não posso escolher. Posso estar errado, posso estar enganado, posso estar equivocado em dizer o que vou dizer, mas segura que lá vai. Crente que aceita a Jesus não tem livre-arbítrio. Glória a Deus, glória a Deus. Por que, irmão, que eu não tenho livre-arbítrio? Porque o momento, o dia em que você levanta a sua mão e aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está entregando o seu livre-arbítrio nas mãos de Deus. Quem domina a sua vida é Deus. Quem dirige a sua vida é Deus. Quem faz na sua vida é Deus. Quem direciona a sua vida é Deus. Então acabou o livre-arbítrio daquele que quer servir a Deus. Por quê? Porque ele entregou na mão de Deus. Então daí para frente você faz o que Deus quer, você vai aonde Deus quer, você conversa o que Deus quer, você fala o que Deus determinar, você é dirigido por Deus. Então Deus, ele te coloca aonde ele quiser. Não tem como escapar das mãos de um Deus que é poderoso, que conhece céu e terra, que sabe o que está acontecendo, sabe tudo. Deus sabe quantas células tem dentro do meu corpo que estão vivas ou mortas. Deus sabe quantos litros d'água tem no rio, tem no mar. Deus conhece tudo, tudo está na palma da mão de Deus. O controle está na mão de Deus. Aqueles que não aceitaram a Cristo, eles até têm o livre-arbítrio, eles podem escolher em andar com Cristo ou andar com o mundo, em servir a Deus ou não servir a Deus. Mas a partir do momento em que eu entrego a minha vida para Deus, acabou meu livre-arbítrio. Quem dirige a minha vida é Deus, quem comanda a minha vida é Deus, quem trabalha na minha vida é Deus. E foi assim com Jonas. Jonas fugiu. Deus fez o quê? Mandou um grande peixe. Primeiro veio o vento, primeiro veio a tempestade, primeiro veio o mar enfurecido, a ponto do barco quase quebrar, do navio
quase quebrar. Você já parou para imaginar um navio? Olha, vamos analisar um pouco. Jonas entrou no navio que não era para entrar. O vento soprou por causa de Jonas. A tempestade veio por causa de Jonas. O navio está quebra, não quebra, por causa de Jonas. O povo dentro do navio, os marinheiros começaram a orientar o povo. Joga no mar as suas fazendas, os seus pertences. Imagina pessoas jogando uma vida de trabalho dentro do mar, talvez. Imagina pessoas ali que estavam viajando, levando a sua riqueza, tendo que desfazer da sua riqueza para salvar a sua vida, sem saber o porquê que ele está lutando pela sua vida, até que a culpa cai em Jonas quando lançaram sorte. Por quê? Simplesmente porque ele não quis obedecer à voz de Deus, simplesmente porque ele não quis obedecer o que Deus tinha ordenado ele a fazer. Simplesmente por isso, uma multidão de gente dentro do navio perde a sua riqueza, perde as tuas coisas, joga os teus pertences no mar, só por causa de um hebreu, um profeta, um homem que é escolhido por Deus, que não tem o livre-arbítrio, que a sua vida é dirigida por Deus, mas agora ele está desobedecendo uma ordem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se os irmãos lembram, mas Deus usou aqui nesse altar o pastor Luciano, e ele disse assim um dia, que Deus iria trazer pessoas que saíram daqui de uma forma errada, talvez, Deus ia trazer estas pessoas. Alguém lembra dessa revelação? Que Deus ia provar a nossa fé, trazendo as pessoas que saíram do nosso meio, que às vezes fizeram raiva em mim, que às vezes me magoou você, magoou cada um de nós, e Deus ia trazer, Deus vai trazer essas pessoas de volta aqui. E aqui que mora o negócio. Nós, nesta hora, nós somos como Jonas, porque Jonas, ele não foi de imediato a Nínive, porque ele viu a situação de Nínive, ele conhecia o povo de Nínive. Aí Deus pega e manda o próprio Jonas ir lá. Às vezes é necessário, e às vezes Deus vai provar a minha fé, vai provar a minha obediência a Ele, vai colocar o meu chamado, a minha vida à prova, colocando no meu caminho pessoas que me fizeram raiva, pessoas que me ofenderam, pessoas que me machucaram. Para quê? Para ver se realmente eu liberei o perdão, para ver se realmente eu estou em paz. E aí Deus pega e faz o que? Ele traz estas pessoas até nós, e nós temos que estar curados para curar quem vem doente até nós. É por isso que Deus está falando conosco nesta manhã da história de Jonas. Às vezes nós agimos como Jonas agiu, não queremos ir até alguém porque conhecemos a história, porque sabemos quem é a pessoa. Às vezes julgamos a pessoa por causa do que aconteceu, por causa do passado. E tem vezes que Deus, Ele não opera na vida da pessoa porque a culpa é minha, porque às vezes Deus quer me usar para ir até aquela pessoa e curar uma ferida, mas eu olho para o passado daquela pessoa, eu olho para a vida daquela pessoa. Não, eu não vou lá, porque ela é isso, ele é isso, ele fez isso, fez aquilo outro e fez mais aquilo no passado, antes, nossa, mas ele me ofendeu. Mas só que Deus, Ele quer usar você para curar aquela pessoa. E aí o que é que a gente faz? A gente foge, a gente vive
vive, a gente é como Jonas, a gente corre da responsabilidade que Deus nos coloca. Falamos mal, não, eu não vou lá, aquele lá não tem mais jeito. Eu já falei isso. Deus às vezes colocou pessoas no meu caminho, não aqui no Brasil, que eu já cheguei a falar com meu pai: pai, isso aí é um caso à parte, isso aí é só para Deus, não tem mais como fazer mais nada. Olha o que ele fez, olha o que ela fez. Eu vi coisas que aconteceram no ministério do meu pai, que eu olhava e eu fico até hoje pensando: eu não sei como o meu pai teve cabeça, eu não sei como o meu pai conseguiu, eu não sei como o meu pai faz isso. Pessoas que outrora se apresentava como amigo, mas um punhal por trás machucava, feria, e de repente o meu pai com o joelho no chão dobrado, e eu ouvindo meu pai orar: Senhor, abençoa fulano de tal, dá vitória. De repente a pessoa aparecia na frente do meu pai: eu estou precisando de ajuda. Meu pai acolhia. Quantas vezes eu vi meu pai abrir a porta de casa e eu mesmo sair da minha cama para dar a cama para alguém que outrora já tinha ofendido a gente. Eu falava: não pode uma coisa dessa, que é isso? Mas pai, como é isso? E aí meu pai sempre falava: nada que o joelho, nada que uma conversa com Deus possa resolver, nada que acontece que eu não apresente nas mãos de Deus que não possa resolver. Meu pai me ensinou a dobrar o joelho e apresentar a Deus e colocar na presença de Deus. Mas eu sou às vezes rebelde nesse ponto. Tem hora que eu sou como Jonas, eu faço de tudo para fugir. Daí a revelação que Deus deu ontem da trave. Eu faço de tudo para correr para um lado e para o outro. E isso que sirva de exemplo para cada um de vocês. Às vezes Deus não está agindo na minha vida, é por causa do meu orgulho, é por causa do meu eu que está me matando e fazendo eu fugir. Mas hoje a graça de Deus está sobre a minha vida, a graça de Deus está sobre a sua vida, o poder de Deus, o bálsamo do Senhor está neste lugar, nesta manhã. O Senhor vai nos curar, porque precisará nos usar para curar pessoas que virão até nós. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele humilha, e quando ele humilha, ele vai até a cidade. Depois de humilhar, depois de passar 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe que Deus envia, Jonas aparece na cidade. E quando Jonas vai na cidade, a caminho de um dia, ele vai lá e começa a pregar. E quando ele começa a pregar a palavra de Deus naquela cidade, ele começa a transmitir o que Deus tinha mandado ele falar. Todo o povo se arrepende. O mandatário da cidade, o rei da cidade, ele manda todo mundo fazer jejum. Ninguém ia comer, ninguém ia beber, criança, animais, todo mundo teria que se arrepender para Deus abençoar, para Deus voltar atrás, para Deus reverter a situação daquele povo. E a Bíblia diz, lendo a história, o capítulo, lendo o livro de Jonas, que é só 5 capítulos, nós vamos notar que a pregação de Jonas, ela atingiu 100% da nação ninivita. A nação de Nínive, o povo de Nínive foi atingido com a pregação de Jonas, a ponto até dos animais fazer jejum em sacrifício para se arrepender. E Deus teve misericórdia da nação, da cidade de Nínive, através de Jonas, que foi lá pregar a palavra de Deus naquele local. Agora, por que Jonas, depois que ele vai, depois que ele prega,
E aí Jonas, ele prega e a Bíblia diz que a cidade inteira se converteu. A cidade inteira. Deus podia enviar outro? Podia. Deus podia mandar outro? Podia. Deus não podia levantar um outro profeta? Podia. Como Deus levantou Davi no lugar de Saul, quando Saul se rebelou contra Deus e Deus rejeitou Saul, Deus poderia muito bem fazer a mesma coisa com Jonas. Já que você não foi, então eu vou te rejeitar e vou levantar outro profeta no seu lugar. Mas Deus não fez. Deus não rejeitou Jonas, Deus não desistiu de Jonas, mesmo ele fazendo o caminho ao contrário. Deus não desistiu de Jonas. O que Deus está falando nesta manhã para mim e para você, mesmo que a gente na nossa falha, nos nossos erros, andamos em caminhos errados, talvez desviamos do caminho, a mão de Deus nos pega e traz de volta para o caminho, mas Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós, mesmo que nós traçamos um caminho ao contrário, Deus não desiste da minha vida, Deus não desiste da sua vida. Isso vale muito para nós, principalmente você, mocinho, você, mocinha, hoje faz tudo, faz o que quer, mas só que mesmo assim, Deus está olhando para você, você tem promessa, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu de realizar uma obra na sua vida, essa obra vai ser realizada. Se Ele prometeu de te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele prometeu de te enviar, Ele vai te enviar. A promessa dEle não vai deixar de se cumprir na sua vida, mesmo você fazendo algo que na outrora você mesmo faz algo que não quer fazer, mas faz tentando fugir. A mão de Deus nesta manhã está estendida em sua direção. Deus está te pegando e te colocando no caminho de novo e dizendo: eu não desisti de você. Jonas, ele vai à cidade, e aí, devido à desistência primeira de Jonas, ele antes foge para Tarsis. Como eu disse, Deus podia ter levantado outro, mas por que Deus não levantou outro? Por que Deus não colocou um outro profeta? Por que Deus não chamou um outro profeta dos profetas menores? Por que Deus não chamou Obadias? Por que Deus não chamou Abacuque? Por que Deus não levantou Joel para ir lá? Por que Deus não chamou os profetas? Por que Deus não levantou Oséias para ir lá? Por que Deus não permitiu que Daniel fosse, que Sadraque, que Mesaque, que Abednego fosse? Por que Deus quis Jonas para ir a esta cidade, neste local? Porque Deus tem o pregador certo para o local. Deus tem o homem certo para cada evento. Por exemplo, cada culto aqui, Deus usa o pastor, e o pastor coloca um nome diferente em finais de semana naquela escala, porque Deus, ele tem o homem certo para a mensagem certa e o povo certo para ouvir cada mensagem que é pregada. Às vezes você tem oportunidade só aqui, talvez você não prega em Anjo, talvez você não recebe oportunidade para ir para Odeac, para ir para Hamamatsu, talvez nós não, às vezes passamos 2, 3, 4 meses sem visitar as outras congregações, não temos convite para ir lá, mas às vezes temos convites para pregar aqui, porque o momento certo, a hora certa é aqui. Deus, ele tem o momento certo para mim, para você, para cada um de nós. Deus tem o local certo. Deus conhece o perfil de cada pregador e de cada povo, por isso ele tem o pregador ideal para cada auditório e o pastor ideal para cada igreja. Na situação de Nínive, Jonas era o pregador ideal para estar naquele local. Na cidade de Samaria, a Bíblia diz que Filipe, ele foi o pregador certo para a cidade de Samaria. Por que não lembrar
de Atos capítulo 11, versículo 22 até o versículo 26, Barnabé foi o homem certo para fortalecer o trabalho do Senhor na cidade de Antioquia e da Síria. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Timóteo era o homem certo para instruir e para doutrinar a igreja de Éfeso. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? Cada um de nós aqui somos pregadores, temos a nossa oportunidade, e quando não temos a oportunidade aqui em cima do púlpito da igreja, nós temos a oportunidade no nosso trabalho, nós temos a oportunidade na rua, nós temos a oportunidade nas nossas redes sociais, nós temos a nossa oportunidade dentro até mesmo de casa, nós temos a oportunidade de pregar, e lá fora a gente prega muito mais do que aqui dentro, porque lá fora o nosso testemunho prega, a nossa maneira de vestir prega, a nossa maneira de falar prega, a nossa maneira de conduzir as coisas prega, a nossa maneira de agir dentro da fábrica prega. E aí nós temos a oportunidade de Deus. Deus tem o momento certo. Às vezes eu penso, estou no lugar errado, estou não. Às vezes eu penso, estou no emprego errado, estou não. Às vezes eu penso, estou andando na rua errada, estou não. É porque ali tem alguém que está te observando, que está te vendo, que está olhando para você e fala: um dia eu quero ser crente também. Eu conversei com uma pessoa esta semana, e esta pessoa, ela chegou para mim e disse: você é alguém diferente, você ressuscitou. Estou contando para a honra e glória do Senhor, que eu diminua e que Ele cresça. Essa pessoa disse para mim: eu estou observando você, e eu nem estava imaginando, nem pensava. Cuidado onde você anda, porque às vezes alguém está te observando e você nem está percebendo. Essa pessoa chegou para mim e disse: eu estou te observando desde o dia que você começou a trabalhar aqui, e você é uma pessoa diferente. Você ressuscitou na minha vida algo que eu não acreditava mais. Eu não acreditava mais em crente, devido a alguns que eu vejo dentro desta fábrica. Eu não cria mais, eu não acreditava mais em crente. E aí você apareceu com o seu jeito extrovertido, brincalhão, mas com a direção de Deus. E eu converso com todo mundo, brinco com um, brinco com o outro, dou bom dia para um, dou bom dia para outro. Dentro da fábrica ninguém me vê lá dentro de cara fechada, ou triste, ou cabeça baixa. Eu sempre estou de sorriso, de orelha a orelha, rindo, brincando com todo mundo. E essa pessoa disse: você é um crente diferente dos que eu vejo aqui. Se você acredita que já chegaram para mim e já até me julgaram dizendo que eu vou para o inferno, eu olhei para aquela pessoa e disse: eu não posso fazer isso. E quem fez isso com você infelizmente errou. Mas não olha para o erro, porque nós não somos Deus para julgar você. Quem tem que te falar se você vai para o céu ou para o inferno é Deus. Mas eu sou obrigado a te dizer que a Bíblia Sagrada diz, e Bíblia em cima, a Bíblia disse que aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Você quer um conselho meu? Procure Deus, procure uma igreja mais próxima da sua casa, ou vai lá onde eu congrego. O dia que você quiser eu venho aqui te buscar, e você vai comigo. Mas procure entender, procure entrar na presença de Deus, para você saber se Deus qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Deus, Ele tem o momento certo, a hora certa, o local certo para você pregar a palavra. Deus, eu te dizer uma coisa nesta manhã, que nós nesta manhã saímos daqui consciente e não venhamos a fazer como Jonas fez, que a gente não fuja da nossa responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? A responsabilidade de quem tem chamada é fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Não fuja mais do teu chamado, não fuja mais da sua responsabilidade, não fuja mais daquilo que Deus tem coordenado para você fazer. Se Deus está mandando você cantar, canta. Se Deus está mandando você orar, ore. Se Deus está mandando você pregar, pregue. Se Deus está mandando você evangelizar, evangelize. Se Deus está mandando você dar uma palavra de conforto, dê uma palavra de conforto, mas não fuja daquilo que Deus tem reservado, porque quando a gente foge, tem almas que estão morrendo, e talvez eu que vou ter o privilégio de ser usado por Deus para tirar aquela alma do lamaçal, para tirar aquela vida do sofrimento. E às
muitas vezes eu fugindo, esta alma pode morrer e o sangue desta alma pode ser cobrado das minhas mãos naquele dia. Então não fuja daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Deus trouxe a nós esta mensagem nesta manhã e está derramando sobre nós o teu poder, a tua graça, a tua sabedoria, a tua unção, para nós sairmos daqui cheio da virtude, da unção, do poder de Deus, para sairmos para fora e não fugir daquilo que Deus tem reservado para a minha e para a sua vida. Jonas foi o pregador daquele local, porque Deus tem a mensagem certa para o lugar certo, e a mensagem certa para Nínive estava com Jonas. Deus escolheu Jonas e deu a mensagem para Jonas. Por isso que Deus não escolheu outro profeta, por isso que Deus não levantou outro, porque a mensagem estava com Jonas, a mensagem que era para ser entregue para Nínive. Se eu fosse lá entregar, talvez não surtiria o efeito que surgiu quando Jonas foi pregar. A mensagem certa estava com Jonas para o lugar certo. Sabe, irmãos, Deus tem um local certo, Deus tem o lugar certo para me enviar, Deus tem um lugar certo para te colocar. Deus, ele sempre vai ter um local em que precisa da mensagem que Deus vai colocar na minha boca. O irmão Luciano ontem estava falando aqui da diferença dentro da igreja, que todos nós aqui somos diferentes. Eu tenho uma maneira de pregar, o pastor tem outra maneira, a irmã Gissara quando prega tem outra maneira, a irmã Vanessa quando prega tem outra maneira, Diácono Rogério quando prega tem outra maneira, a irmã Cleusa, os irmãos que estão aqui, quando cada um de nós aqui pregamos, a gente tem uma maneira de falar, uma maneira de como conduzir a mensagem, uma maneira de agir em cima do altar. Cada um de nós tem a nossa maneira. Vamos colocar, cada um de nós tem a nossa mania, tem o nosso costume, e Deus, ele usa tudo isso, quando a gente entrega para ele a nossa vida, Deus usa tudo isso para transmitir a sua mensagem. Tem pessoas que, se eu for pregar, e Deus der uma mensagem para mim, pregar para certos tipos de pessoa, talvez não vai surgir o efeito que você indo lá pregar. Então Deus, ele tem a mensagem certa para o lugar certo, ele tem o local para te colocar, e tem uma mensagem que é só você que tem. Ele tem algo para falar com alguém que não é eu que vou falar, tem algo que Deus vai usar, que Deus quer confortar ou agir na vida de alguém, e a mensagem Deus entrega para você, Deus entrega para mim. Eu pregava muito com um irmão no estado de São Paulo, eu andava muito com esse irmão, e quando a gente ia pregar, tinha lugares que a gente fazia campanha, tinha dia que nós estávamos em uma campanha, e tinha dia que íamos para a igreja. Ele sempre subia no altar primeiro, ele sempre subia, fazia uma oração, cantava e passava para mim cantar, me dava a oportunidade para cantar, e aí ele ia pedir as ofertas. E quando ele pedia as ofertas, antes de pregar, ele pedia as ofertas, fazia parte das ofertas na igreja. E quando ele fazia a parte das ofertas, ele, enquanto estava passando a salva, ele começava a cantar. E eu já sabia, se ele cantava um corinho só, era ele o pregador da noite. Essa era a tática que Deus usava. Ele sempre cantava um corinho. Quando era ele que ia pregar, ele sempre cantava um corinho só, e ele cantava: ó Senhor, abençoa as ofertas, amém. Pronto, ele já entrava para pregar, eu já sabia, era ele. Isso não era combinado, a gente ia normal para o culto, e eu saía de casa da seguinte forma: eu vou para lá, é campanha, é o irmão fulano que vai pregar, porque a campanha é dele, então a responsabilidade é dele, então o culto está na responsabilidade dele, ele não me falou nada, então é ele que vai pregar. Mas chegava lá, ele não pregava, chegava lá, ele pedia as ofertas, começava a cantar um corinho, cantava 2, cantava 3, e olhava para mim e falava: não é eu que estou com a mensagem hoje, a mensagem está com você. E aí eu pegava o microfone, eu pegava o altar, assumia, pregava, Deus
Deus operava, tinha dia que ele me dava oportunidade e ele mesmo já pregava e assim ia. Por quê? Deus, ele tem a mensagem certa com a pessoa certa. Tem mensagem que é para você entregar e Deus não vai dar essa mensagem para mim. Tem mensagem que é para mim entregar, Deus não vai dar essa mensagem para você. E o que é que a gente faz às vezes? Olhamos como Jonas, olhamos para a situação do povo, olhamos quem é o tipo de gente, olhamos para alguém que vai estar lá. Vai dizer que isso nunca aconteceu com você? Claro que já. Você já chegou em lugar, às vezes até mesmo aqui nessa congregação, nós aqui, quantas vezes vai dizer que nunca? Você subiu aqui em cima para pregar e olhou para alguém aí no meio do banco, você olhou assim, não é para mim falar isso, mas a mensagem é para você. A mensagem que Deus deu foi para você falar. Então, o que Deus está falando nesta manhã, não fuja, não seja Jonas. Não seja Jonas. O que Deus colocar na sua boca, fala. É Deus que coloca. É Deus que coloca. A Bíblia fala: abre a tua boca que eu te darei palavra. Tem mensagem que não é para mim, tem mensagem que é para você, tem mensagem que não é para mim falar, é para tu falar. Tem coisas que Deus vai colocar na sua vida e Ele quer usar a sua vida. Então não seja como Jonas, entrega o que Deus tem, não fuja, não tenta fugir, porque quando a gente tenta fugir, a tempestade vem. Você está entendendo o porquê de muitas provas que eu passo? Você está entendendo o porquê de muitas provas que você passa? Você está entendendo que às vezes tem tempestade na nossa vida, que Deus não vai fazer nada, é somente a gente tomar uma atitude e fazer o que Ele determinou para a tempestade acalmar, para o vento acalmar e a bonança vir. Você está entendendo? É isso que Deus está falando comigo e com você. Vamos sair daqui conscientes, parando de fugir daquilo que Deus tem para entregar. Deus dá revelação, eu não vou entregar porque eu conheço o irmão. Não tem disso não. É Deus que está falando, então fecha o olhinho, abre a boca e entrega. E você entregou, acabou. Você já sentiu? Quantos de nós aqui, eu por exemplo, toda vez que eu olho meu nome na escala, dá um calafrio, dá um medo, o coração bate mais forte, o temor bate. Meu Deus, eu vou pregar o quê? Meu Deus, o que é que eu vou falar? O povo não é meu, o povo é seu, é a tua igreja. Senhor, tem misericórdia. E aí a gente vai para o joelho e chora na presença de Deus. Por quê? Porque aqui é lugar da gente pregar a palavra. E aí a gente sobe aqui em cima, sem a intenção de jogar em direta, sem a intenção de atacar A, B ou C. E aí a gente tem que ter a responsabilidade de dobrar o joelho e orar. E deixa eu te falar uma coisa, esse calafrio, esse negócio que todo mundo sente, aquele peso, sabe? Quando você entrega, termina de pregar, você sai daqui com o corpo mais leve, sai daqui mais tranquilo. Parece que tiraram uma carga das suas costas, porque você sai daqui mais leve, mais tranquilo, pronto. Tipo assim, entreguei o que Deus tinha mandado entregar e pronto, já estou livre, já entreguei. Esse medo, esse medo, esse tremor, isso eu sempre falo com a minha esposa quando ela tem a oportunidade que ela prega, ela fica em casa, e ai meu Deus, aí depois que entrega, passa tudo, aí entra dentro do carro, estou sentindo até mais leve, parece que saiu algo de mim. Isso eu tenho comigo, que é um temor, de você ter aquele medo. Esse medo tem que estar, nem que seja um pouquinho, mas na minha opinião, pregador que prega e perdeu esse medo, perdeu esse friozinho, esse calafrio, essa batida, essa aceleração no coração, perdeu esse medo. Para mim, particularmente eu falando, minha opinião, quem perdeu isso, ele perdeu o temor ao Senhor. Por quê? Porque aqui é altar, e o altar a gente entrega o que Deus fala. É uma responsabilidade muito grande. Você tem que falar o que Deus quer. Cada um de vocês que estão aqui tem um pensamento. Cada um de vocês que estão aqui veio nesta manhã com a intenção de receber algo de Deus. Eu vim num propósito, você veio num propósito que eu não sei. E aí a responsabilidade de quem prega é muito grande. Por quê? Porque ele tem que trazer,
ele tem que trazer uma mensagem que vai confrontar ou que vai ir direto ao seu coração. Deus, ele vai ter que usar o pregador para falar algo. Deus, ele tem que usar o pregador para falar algo, para pregar uma mensagem que vai atingir aquilo que você está esperando de Deus, uma resposta, uma confirmação de algo. E tudo isso vem aonde? Na maior revelação, que é a palavra de Deus. A maior revelação no culto não é ser um vaso ser usado com o dom da revelação. A maior revelação do culto não está nos louvores cantados, apesar de ser revelação. A maior revelação do culto não está em uma oração. A maior revelação dentro de um culto é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a palavra final. Deus, ele não dá opinião em assunto nenhum. Deus não dá opinião em assunto nenhum. Deus, ele fala e ponto final. Todo assunto termina dentro da palavra. A palavra, a Bíblia que nós carregamos é a palavra de Deus. Então, quando Deus fala, ponto final, acabou. Se Deus falou não, é não, não adianta argumentar, é não. Se Deus falou sim, é sim, não adianta não querer, é sim. Se Deus falou não vai, não vai. Se Deus falou vai, vai. Se Deus falou espera, espera. Todo assunto termina dentro da palavra. E muitas vezes a maior revelação dentro de um culto é desvalorizada. A palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a maior profecia no culto, ela é a maior revelação revelada, e Deus tem que Deus, ele nos usa para isso. Deus tem a mensagem certa, para o momento certo, para o lugar certo. Então nesta manhã, eu termino esta mensagem dizendo que Deus está pronto a abençoar o ministério da palavra de cada um de nós, dos seus servos, tornando-nos bem-sucedidos em nossa mensagem. Apesar de toda a sua relutância, Jonas se tornou um dos pregadores mais bem-sucedidos de toda a história. Por quê? Porque a mensagem de Jonas atingiu 100% dos seus ouvintes. Todo mundo em Nínive que ouviu a mensagem que Jonas pregou teve a oportunidade e arrependeu. E a Bíblia vai dizer no capítulo 5 que Deus teve misericórdia da cidade de Nínive e não veio sobre eles a destruição que Deus iria mandar. Nesta manhã, Deus está nos dando mais um pouco da sua graça, do seu poder, da sua unção, para nós não sairmos daqui e fugir como Jonas, mas sair daqui cheio da virtude do Senhor, para ir aonde Deus mandar e entregar a mensagem que Ele tem reservado em nosso coração para ser entregue a quem quer que seja. Nesta manhã, receba a graça, a presença, a virtude do Senhor para você ministrar a palavra de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Levante do seu lugar, por favor. Fica de pé. Deus abençoe a todos. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, obrigado, meu Deus, por mais este dia. Obrigado, meu Pai, por este culto. Obrigado pela sua palavra. Deus, nos ajuda, que nós não venhamos a ser, meu Pai, como Jonas foi, que nós venhamos, Pai, ser diferentes, ó Deus, ouvindo, obedecendo a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, faz a tua obra, faz o teu milagre, faz a tua unção acontecer, meu Pai, sobre a nossa vida. Derrama sobre nós a tua graça, confirmando a tua vitória sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se assenta e bem forte as palmas para Jesus. Mais alegre as palmas para Cristo. Ele está no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o Senhor.
que no nosso meio tem uma pessoa, me revela o Espírito Santo de Deus, que ele está nesta manhã visitando a sua saúde. Deus está te concedendo saúde nesta manhã. Cadê esta pessoa? Não vou falar mais. Deus te dá saúde. Aleluia. Aleluia. Mais fortes palmas para Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Quem é uma pessoa no nosso meio que você teve um sonho? Não me fala, Deus, quando foi, mas você ficou preocupado com esse sonho. E Deus, ele vai esclarecer esse sonho para você. Deus vai falar contigo. Deus vai te dar o esclarecimento, o discernimento desse sonho. Cadê esta pessoa? Te chamo uma vez, não sei quando, não me fala, Deus, mas você sonhou e Deus vai esclarecer para a senhora. Louvado é o Senhor. Tem uma pessoa no nosso meio, um dos jovens que estão aqui. Deus te dá um livramento, e o livramento que Deus te dá é de um laço diabólico que o diabo estava armando para tentar te tragar. O diabo ia usar uma pessoa, essa pessoa ia fazer uma confusão com o seu nome, ia dar um maior auê, vou falar na linguagem deles para eles entenderem, ia dar o maior auê lá e a coisa ia ficar feia. Mas Deus corta o laço do inimigo hoje. Cadê você? Levante a mão, recebe. O Senhor vai conceder uma bênção. Que tem uma pessoa aqui que está pedindo a Deus. Você pede algo para Deus, Deus não me fala o que, mas Deus manda você perseverar na oração, porque no momento certo essa vitória vai chegar na sua vida e muito alegrará o seu coração. Cadê esta pessoa? Recebe as palmas para Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe, fica de pé. Vamos fazer a parte da nossa oferta. Vamos fazer a parte da obra do Senhor. Fica toda a igreja de pé, em nome de Jesus. Pegue na sua mão aquilo que você tem preparado para abençoar a obra de Deus no dia de hoje. Levante na sua mão a sua oferta.